A bola, que o jogador da bola vai mais rápido, ela tem um outro tipo de comportamento. Os chutes de fora da área, principalmente pelo alto, são muito mais perigosos. Os cruzamentos também. O tempo de bola é difícil de pegar. Então, quando o Flamengo for enfrentar o Bolívar, isso vai ser um problema de novo. E o Bolívar tem conseguido vitórias, porque não é apenas um time que ganha com a altitude jogando a seu favor. Também sabe jogar futebol e utiliza muito bem essa questão de ser mandante. Agora, não é uma situação para alarme, olha o que acontece, o que não acontece, apontar dedo para determinados jogadores que hoje não foram bem, né? Eu não acho que é para nada disso. Salve, salve nação rubro-negra, seja muito bem-vindo. Galera, já chega deixando aquele like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Bom, galera, aí não vencemos, mas também não perdemos, ficou aí o empate. A altitude atrapalhou bastante, né? Flamengo começou bem, aos 5 minutos aí com uma chance gigantesca de começar aí fazendo um gol, mas o Vinha aí desperdiçou. Se faz esse gol de cara aí, já ia dar um outro ritmo pro jogo aí, né? Depois começou, bateu um cansaço aí, o Flamengo já não começou a render mais. A altitude realmente atrapalhou. Bom, vamos ver a reação da imprensa aí, o que eles falam sobre esse jogo de hoje aí. A bola, que o jogador da bola vai mais rápido, ela tem um outro tipo de comportamento. Os chutes de fora da área, principalmente pelo alto, são muito mais perigosos. Os cruzamentos também. O tempo de bola é difícil de pegar. Então, quando o Flamengo for enfrentar o Bolívar, isso vai ser um problema de novo. E o Bolívar tem conseguido vitórias, porque não é apenas um time que ganha com a altitude jogando a seu favor. Também sabe jogar futebol e utiliza muito bem essa questão de ser mandante. Agora, não é uma situação para alarme, olha o que acontece, o que não acontece, apontar dedo para determinados jogadores que hoje não foram bem, né? Eu não acho que é para nada disso. O que é ruim no empate de hoje, principalmente na forma como o Flamengo sofreu o empate, porque tinha um jogador a mais e ganhava o jogo, é que a gente vinha falando até agora de um time construído pelo Tite e a amostra do campeonato estadual, sólido defensivamente, um time que não tomava gols. E hoje levou um gol que não é tomável para uma equipe que merece esses elogios. Então, essa parte é a que eu acho que incomoda mais o Tite e os jogadores do Flamengo. Ô Calçade, e aí ele é perguntado também, o Tite, sobre as escolhas dos jogadores, da zaga. Ele fala, olha, eu tive 9 jogadores com problemas físicos, eu preciso escolher alguns jogadores. Mas ele meio que foge da pergunta, até uma resposta bem rápida dele, quando ele fala, o elenco do Flamengo é para isso, é para eu rodar e é para eu ter a oportunidade de encontrar no meu elenco jogadores para atuar em qualquer partida. Hoje foram esses os escolhidos, ou seja... tá certo também o Tite, né, nessas escolhas dele hoje? Ele tá certíssimo, porque não adianta olhar para trás apenas. Quando você olha para trás, ele diz, tem 9 jogadores que não estão na sua melhor condição. Porque você está olhando para trás, para aquilo que já aconteceu. Gente que foi para a seleção, gente que vem jogando num ritmo muito forte, com muitos jogos, né? E o futuro. Então, quando o treinador mexe no time para tirar minutos de um jogador e dar minutos àquele que vem do banco, ele está olhando para trás, para aquilo que já aconteceu, aquilo que o jogador já acumulou, de problemas até, e o que vem pela frente. O Flamengo tem aí aquilo que a gente chama de maratona, né? A gente adora falar isso, mas acho que explica bem. Numa sequência muito forte de jogos de Libertadores, vai começar Campeonato Brasileiro. Então, se o Tite simplesmente não tiver nem aí, eu não estou nem aí, vou botar aqueles 11 e que se dane, ele está ferrado. Então, ele precisa fazer a gestão do tempo também. Agora, tem um problema que vai causar problemas assim, gigantescos no Flamengo, a questão da Copa América. Você imagina, sai Varela, vai convocado. Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz. Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz é o meio de campo do Flamengo. Esses 3 jogadores podem ser convocados, um pelo Chile, 2 pelo Uruguai. E aí eu pergunto a vocês, que Flamengo ficará jogando no Brasil em função de suas características? Porque elas não serão mantidas. Haverá um outro Flamengo que pode ficar até 9 jogos sem o seu meio de campo titular,
que faz uma diferença. Hoje a gente vê a ausência do De La Cruz. O De La Cruz, ele junta os pontos. Ele junta o Pulgar com a Arrascaeta, os laterais que jogam por dentro, ele se aproxima, ele dá passe, ele volta, ele marca como segundo volante. É uma escolha fantástica do Flamengo, porque é um cara que joga muita bola. Eu fiquei impressionado quando vi o De La Cruz no ano passado, entre River e Internacional, no Monumental de Nunes, o que jogou De La Cruz. Isso é uma escolha do Flamengo perfeita. Basta ter o dinheiro para competir com grandes clubes. E o Flamengo foi lá e bancou o jogador. Então, sem o De La Cruz já muda. Imagina sem os outros dois. Pulgar, que está muito bem, e o Arrascaeta. Então, vai vir um novo Flamengo por aí. Agora, que teve uma queda de rendimento e é preciso encontrar um motivo, e o motivo a gente sabe. Para mim é muito claro que é a altitude. A altitude interferiu. Por quê? Porque muito erro de passe, como falou o Tite na coletiva, uma primeira fase de construção que a equipe fazia muito mal, porque como construiu o Flamengo hoje? Baixando os dois laterais com os dois zagueiros, não saiu com 3, saiu com 4, mais os volantes, tentando chegar lá na frente, porque Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro empurrava a defesa do Milionários para trás. Quando você empurra, espaça o time. E o Milionários é uma equipe que fica espaçada. Fica espaçado. Então o Flamengo tentou fazer isso. Então ele precisava trabalhar muito bem por dentro para aproveitar esses espaços que eram gerados. Outra coisa, defesa do Milionários quando sobe e tem que correr para trás, ela não é uma volta, não tem uma volta organizada. Volta com o zagueiro quebrando linha para dar bote, com o lateral ainda longe. Então é uma defesa que tem problemas. Eu imaginei que o Flamengo fosse tentar criar danos nessa defesa em função disso. Você passa da primeira fase de construção, chega no meio de campo e a bola entra lá no fundo, para gerar profundidade para os atacantes, para pegar as costas dos zagueiros. E isso não funcionou. Por quê? Porque o meio de campo se complicou com a bola no pé, com os passes, em função da pressão do Milionários e uma execução menos intensa. E aí a bola não chegou lá na frente como poderia chegar. Mas, assim, o jogo da volta vai ser muito diferente. Aí a gente vai poder ver realmente as diferenças. Eu não descarto a altitude porque, gente, se a gente descartar a altitude, aconteceu uma tragédia no Flamengo hoje. Sim, técnica. Claro, não aconteceu. Tem isso. As coisas aqui realmente atrapalharam. Olha, o Arrascaeta deu entrevista agora, o Rossi. Ele desinverte. Ele fica fazendo essa troca. O Arrascaeta falou depois da partida e o Rossi também. Vamos ouvi-los. Tínhamos aberto o placar já, mas a bola, como a gente sabe, ficou quando a gente teve mais espaço. Tentamos jogar, talvez por alguns momentos perdimos tempo da bola. Isso é o que mais complica aqui. Faz parte do futebol, a gente tem que se adaptar rápido a isso. Mas já aconteceu agora, levantar a cabeça para a gente semana que vem tem um jogo muito importante em casa e tem que pontuar com 3 pontos. Esse jogo que foi um jogo complicado para o Flamengo, né? O Flamengo começou bem, mas depois o Milionários teve um bom volume de jogo, criou muitas chances. O Flamengo fez o gol, acabou tomando, você acaba com aquela marca que você tinha de muitos minutos sem sofrer gols e acaba saindo com esse resultado 1-1, a tua análise do jogo e também acabar com essa sua marca que era tão boa, né? Eu acho muito importante o jogo que a gente fez hoje. É muito difícil para a gente que não está acostumbrado a jogar na altitude e hoje fizemos um grande trabalho. Fizemos um grande trabalho porque tentamos sempre ir para frente e obviamente ele jogando na altitude, em seu estádio, é muito mais favorável para eles. Acho que fizemos um grande jogo do aspecto defensivo, eles se encontram com esse gol nos 70 minutos, depois de uma jogada que tem muitas coisas que aconteceram, mas acho que é importante começar não perdendo na Copa, sumar e ir com tudo no jogo da semana que vem, com o Palestino, que vai ser um jogo muito importante para todos. E pela marca, em algum momento vai chegar, mas temos que seguir, temos que tentar superar de novo a nova marca e sempre tentar ir para frente, que é o que a gente tem que fazer. Fica na história, de qualquer forma. Fica na história, muito contente com isso, mas hoje fica essa espina, né? Essa espinha
de quizás no ter levado a vitória para o Brasil, que era muito importante para nós começar vencendo, mas acho que é importante sumar, é importante não perder e a gente fez um grande trabalho hoje. Tá aí o Rossi, ele fala do recorde dele, né? Ele foi o goleiro menos vazado da história, com mais tempo menos vazado da história do Flamengo. Bom, mas a gente coloca aí, então, o Milionários do Flamengo e os números. Posse de bola 47-53 para o Fla, passes certos 306, o Flamengo 375, um pouquinho também melhor, mas finalizações, o Milionários teve 16, o Flamengo 9, finalizações certas 2-2, grandes chances 3-2 e posses recuperadas, o Milionários recuperou mais, 43-41. Essa foi a primeira rodada da fase de grupos, então estreia do Flamengo na fase de grupos. É o pior jogo do Flamengo nessa temporada 2024, Mari? Eu acho que se a gente avaliar isoladamente desempenho, foi um desempenho muito abaixo mesmo, assim. Permitindo o adversário trocar passes, cruzar, dando campo para trabalhar a bola. Mas é o que a gente está falando aqui, não dá para excluir a questão da altitude, né? Acho que é justificável. Certos comportamentos, eu ainda bato muito nessa tecla de que foi um desempenho abaixo para além da altitude. Acho que individualmente também falando, assim, foi um jogo ruim do Flamengo no primeiro tempo, né? Os números ali é do geral, de como termina a partida. Mas no primeiro tempo termina 13 finalizações para o Milionários contra 3 do Flamengo. O Flamengo ele teve muita dificuldade de sair para o jogo, mas também teve dificuldade de se defender. Você achou, André, que foi o pior jogo, a pior apresentação do Flamengo em 24? É difícil falar isso, mas assim, o jogo chama mais a atenção porque é a estreia na Copa Libertadores, né? Lógico, e um objetivo, o principal objetivo, se não um dos principais do Flamengo nesse ano, e é uma noite que tem um clima de, bom, agora as coisas começaram para valer, porque Sim. até então era campeonato estadual, esse ambiente de pré-temporada, ocasionalmente o time que enfrentou o Flamengo na decisão, que está pela metade, é o Nova Iguaçu, o Flamengo já venceu por 3-0, então não tem nem aquele clima, né, de clássico na decisão, para o caso do Flamengo, o clássico foi na semifinal. Então, esquece o estadual, então agora é para valer, vamos ver o Mengão na Libertadores, estou falando do ponto de vista do torcedor. E aí a gente vê essa apresentação tão problemática, talvez até porque durante os últimos dias a questão da altitude não tenha sido tão debatida porque não são 3.000 metros, não são 3.300, tem coisas aí de 3.500, imagina, quase 1.000 metros a mais do que hoje, é uma coisa de maluco mesmo. E talvez o Flamengo tenha feito uma partida equivocada no sentido de como tratar essa questão na dinâmica do jogo. Então, eu me lembro que a gente viu na Libertadores do ano passado um tremendo jogo do Internacional na Bolívia, quando o Inter encaminha a sua classificação. Foi um jogo de poucas estocadas e de muita vontade de se defender, principalmente pela bola aérea, correndo bastante risco, mas se segurando e levando o jogo no ritmo que interessa ao time visitante. E o jogo hoje, até a meia hora do primeiro tempo, não estava no ritmo que interessava ao time visitante, né? Até porque o Flamengo dava a impressão de estar bem do ponto de vista físico. Depois foi meio ladeira abaixo, montanha abaixo, nesse caso, e o Milionários teve a sua tarefa bem facilitada. De qualquer maneira, bastante incomum o que aconteceu, né? O Flamengo com um jogador a mais, não conseguir se defender e levar um gol. A minha impressão é que ao longo dessa primeira fase nós vamos separar o Flamengo de hoje das outras equipes que o Flamengo será nas demais rodadas. Pois é, a não ser no próximo jogo com a altitude também, o que a gente vai ver como é que o Flamengo vai se apresentar. Bom, galera, para início aí da Libertadores aí, não é o resultado que a gente queria, né? A gente queria a vitória e era para ter ganhado, né? Pelo menos aí uns 3-1 era para ter ficado aí. 2 gols aí no primeiro tempo era para ter saído. O Vinha perdeu um gol na cara que não podia ter perdido. Mas enfim, né? O empate eu acho que tá de bom tamanho. Melhor do que começar com derrota, né? Vamos ver o que o Tite vai fazer aí para corrigir esses erros, essas falhas, né? Nossa zaga aí permitiu bastante que eles chegassem, né? Teve aquela bola na trave que se entra também já ia complicar mais.
Vamos aguardar agora o que o Tite vai fazer. Bom, galera, ficamos por aqui. Muito obrigado por chegar ao final deste vídeo. Deixa o like aí, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente aí. Valeu? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até a próxima.